Fala pessoal, bom dia ou boa tarde, sétimo ano, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão do valorar, né, que foi um conceito filosófico que eu falei para vocês no último vídeo aula do Zoom, que eu traria para vocês, né, para a gente poder dar uma estudada, visto que estamos chegando próximas avaliações. Então eu vou estar lendo um pouquinho do conceito, né, do que consiste ser valorar. Vamos discutir a respeito também, né, das concepções, das reflexões de Nietzsche a respeito, né, dessa questão do valor moral perante a sociedade. Valorar consiste em uma experiência humana em que se encontram as mais variadas escolhas de vida. Ao elaborar um plano de ação ou enaltecer determinados princípios morais, religiosos, políticos, né, o homem ele pratica atos valorativos. Mentir, roubar, ter inveja, ser preguiçoso, por exemplo, são classificados como os valores negativos. Já a honestidade e a justiça transformam-se em ícones dos valores positivos entre os homens. Logo, galera, a gente tende a ter aí uma concepção, né, associativa de que valores positivos e negativos eles tendem a estar próximos um do outro, né? A gente sempre vai ter um valor, a gente sempre vai ser um ser humano valor, teremos uma moral, sabe? Seremos sempre éticos ou antiéticos, tá? Não tem como fugir disso. Estando em sociedade, a gente tende, né, a estar nessa concepção. Então, valorar consiste, né, nessa questão de se concentrar e encontrar esses valores, né, e estar nessas escolhas da nossa vida. A valoração torna-se relevante a partir do momento em que ela se transforma em um guia da ação vivida ou compartilhada. Ela encaminha o homem para o que deve ser. Vale salientar que a concepção de valor ela deve ser analisada levando-se em conta o contexto social, histórico, político e cultural de cada povo. Assim, não há valor em si, mas valor para alguém. A definição de bons valores para os brasileiros, pode ser distinta dos habitantes do interior da China. A valoração possui elementos de subjetividade. Entendendo isso, pessoal, né, se a gente for discutir ou refletir sobre esses conceitos de valores, a gente tende a entender, como eu já havia falado para vocês, essa relação de diferença entre ética, né, e valores. A ética tende a ser a ciência que estuda o comportamento do homem, né, e logo o comportamento do homem tem essa concepção de valor, né, e os valores eles são subjetivos a cada momento, a cada sociedade, a cada pessoa, né, a cada religião, né. Nietzsche vai trazer muito essa discussão relacionada aos valores em que o cristianismo traz para o homem após essa questão da Idade Medieval, né. Após sairmos da Idade Medieval, muitos valores morais cristãos a gente herdou na nossa sociedade atual, né? E aí todas essas questões democráticas que nós temos tende a ser valores que a gente acabou construindo ao longo, né, desse determinado tempo. Então, para Nietzsche, né, o homem ele acaba se tornando um homem fraco a partir do momento em que ele abandona, né, a sua concepção de valor pessoal, né, digamos assim que para Nietzsche o valor ele só era realmente um valor positivo quando o homem não tinha influência externa sobre aquilo que ele pretendia tornar, né, uma questão moral para ele, né. Os homens mais antigos da Grécia Antiga, dos mitos, né, que ele foi um filósofo que estudou essa concepção dos mitos gregos, né, tinham mais influências, tinham mais situações e posições em que o homem podia tomar para si questões de experiência e também de decisões mais livres, em que ele decidia o que era valor, o que era moral para ele e o que não era. Isso torna o homem forte. E aí, segundo Nietzsche, após esses acontecimentos, após essa história, né, toda essa questão medieval, toda essa questão da Igreja Católica, essa herança que nós temos de cultura, né, de moralidade, o homem acaba se tornando fraco, pois ele acaba sendo valoroso, ele acaba sendo moral, né, por medo ou então por meio de coisas impostas a ele, né, coisas que são impostas, como as nossas regras e outras coisas que a gente acaba tendo que ter para poder viver na sociedade. Então, para a nossa aula de hoje vai ser basicamente isso, né, é uma aula rápida onde eu quero que vocês entendam essa questão do valorar,
né, sobre essas questões morais. Lembrando de novo, eu acabo sempre falando para vocês, se por um acaso cair na nossa próxima avaliação e eu pedir para vocês a diferença dessas questões entre a ética e o valor, a moral, né, a diferença entre a moral e a ética, por favor, tendem a relembrar que a ética ela é universal, ela estuda o comportamento moral e a moralidade, esse valor do homem, desculpa pessoal, esse valor, essa moralidade que ele tende a ter é subjetivo, né, é territorial, depende do momento, da política daquela sociedade, do momento em que eles estão vivendo, daquela religião, daquela determinada área, daquele vilarejo, né, e a moralidade ela tende a ser assim, ela é repassada, né, enfim, de forma herdada ou não, por religião ou não, mas ela é subjetiva de acordo com o seu determinado local onde a gente nasce e onde a gente se encontra enquanto sociedade, enquanto cidadão dessa sociedade, tá? Então a aula de hoje é isso, pessoal. Estudem um pouquinho, relembrem esses conceitos, tá? Revejam o vídeo sempre e até a próxima aula.